Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver fonte de tensão simétrica com Ampop, a fonte do Hamilton. Hoje vou mostrar o circuito de uma fonte simétrica para você montar e ter no seu laboratório. A fonte enviada pelo seguidor Hamilton Jr. Vamos lá? Esse circuito foi retirado de uma revista antiga, a Eletrônica Popular de 1978, mas que continua muito atual. Uma aplicação prática de uma fonte de tensão com amplificador operacional. Essa é a imagem do circuito original, muito linda. Por isso, vou manter esse mesmo layout. Vou até corrigir a revista. A resistência R3 é 680 ohm. O fantástico circuito atualizado é mostrado na figura. Na verdade, esse é o controle. Tem o retificador no próximo slide. Esse é o retificador que gera tensão simétrica retificada. Vou começar explicando como ele funciona. É muito interessante. Esse é um circuito muito prático para gerar uma tensão simétrica usando o retificador em ponte. O circuito não tem segredo, é um retificador em ponte usado como dobrador de tensão. Eu já falei sobre esse circuito aqui nesse canal amalucado. Mas, com o transformador com center tape, esse dobrador se transforma na fonte simétrica retificada. Cuidado com a polaridade dos capacitores. Para C1, o negativo vai para o terra, tudo normal. Mas, para C2, é o positivo que vai para o terra, não R. A tensão do transformador deverá ser de 15 volts. Pois depois de retificada irá para 15 vezes raiz de 2, e tirando 0,7 do diodo, sobra para a saída em torno de 20 volts. Isso tanto para a tensão positiva quanto para a negativa. Essa é a tensão ideal para a entrada da fonte. Você lembra do dropout? A tensão de entrada tem que ser ao redor de 4 volts maior do que a tensão de saída. Como essa fonte vai gerar 15 volts, então 20 volts é o ideal. Para um transformador de 12 mais 12 volts, a tensão ficaria ao redor de 17 volts. Veja como funciona esse circuito. No semiciclo positivo da senoide, a tensão no topo do transformador em relação ao terra é positivo, e será negativo na base, tudo em relação ao center tape, que é 0 volt. Nessa condição, olhando para o tape superior, o diodo D4 conduz. A corrente passa do positivo para o negativo na carga, gerando a tensão mais VL, a tensão positiva na carga. Para o terminal inferior, o positivo está no terra. Então, o caminho da corrente parte do terra. A corrente passa pela carga do positivo, no terra, em direção ao negativo, gerando a tensão menos VL, a tensão negativa na carga, e retorna por D2 para o terminal inferior do transformador. Quando a polaridade da entrada trocar, o negativo no topo e o positivo na base do transformador, agora o caminho da corrente a partir da base positiva passa por D3, depois a corrente passa pela carga do positivo para o negativo, gerando a tensão mais VL. Para o terminal superior, a corrente parte do zero, que é o positivo, para o terminal superior. Segue pela carga, circulando do positivo para o negativo, gerando a tensão negativa na carga menos VL. E retorna por D5 para o topo do transformador. Eu acho esse circuito fantástico e pode ser visto como duas fontes de onda completa com center tape. Uma para gerar a tensão positiva, mais VE, e outra negativa, menos VE. Tudo em relação ao terra, a famosa fonte simétrica. Mas não é ajustável. Veja agora como funciona o ajuste e o controle de tensão da saída. Esse é o circuito da fonte estabilizada com operacional e com saída ajustável. O que tem de diferente? Na verdade, não tem nada diferente da fonte estudada no último tutorial sobre o tema, exceto que são duas fontes, uma para ajustar a tensão positiva, essa salientada na figura, e outra para o ajuste da tensão negativa. No tutorial passado não tinha o CI1. Você sabe para que ele serve? Esse circuito é simplesmente uma fonte de corrente para alimentar o Zener D1.
Alimentar um Zener com uma corrente constante é a forma mais precisa para usar um Zener. Eu vou analisar esse circuito em outro tutorial, mas no final a corrente R3 é gerada com grande precisão. O Hamilton adotou uma versão mais moderna usando TL431. Veja o diagrama com essa versão. No final eu vou mostrar a fonte do Hamilton e ela está montada com o TL431. Fica bem mais prático e economiza um operacional. Vai anotando aí. No final, decida qual a versão você prefere montar. Isso você só encontra aqui no canal do Professor Bairros. Se você não é muito exigente, pode até montar a versão da figura, que polariza direto o diodo Zener. É menos precisa, mas funciona bem. Vou continuar analisando o circuito usando o TL431. Acho que é a montagem mais prática para 2022, mais atual. Mas o restante da análise é a mesma para todos os circuitos. Esse é o circuito de realimentação negativa, circuito formado por R6 e R5, não tem segredo. Esse é o circuito de controle de corrente para o canal positivo, exatamente o circuito estudado no tutorial passado, inclusive com o código correto do transistor. Você também pode usar o BC547, mas tem que ser NPN. Essa é a resistência shunt, 0,38 ohm e potência maior do que 2 watts. A corrente máxima fica ao redor de 1,8 amperes. O transistor que faz o reforço de corrente e ajusta a tensão de saída é um TIP 122. Pode ser um TIP 120 ou TIP 121, todos Darlington NPN. E você deverá montar num dissipador de calor. E isso é tudo sobre esse canal positivo. Agora vou analisar o canal negativo. Esse é o canal negativo. O desenho do operacional está montado meio diferente. Esse é o amplificador operacional do canal negativo. Aqui, a realimentação é feita pelas resistências R11 e R9, onde R9 é um trimpote para ajuste fino. Ele será usado para ajustar as tensões dos dois canais para exatamente o mesmo valor. Note que as duas resistências de realimentação têm o mesmo valor, 10 kΩ. A tensão da saída do canal positivo, a tensão mais 15, vai ser a tensão de entrada do circuito do canal negativo. Como a tensão de entrada está entrando na entrada inversora, esse amplificador operacional está trabalhando como amplificador inversor. Tem que ser assim. Afinal, a polaridade do canal negativo é o inverso da polaridade do canal positivo. A entrada não inversora do operacional está ligada no terra através da resistência R10. Essa resistência serve para compensar o erro de offset do operacional. Eu já falei disso nesse canal amalucado. Como corrigir o erro de offset? Como as duas resistências da realimentação têm o mesmo valor, o ganho será 1. A tensão no canal positivo vai se refletir no canal negativo com a polaridade invertida. Essa é uma ideia fantástica. Assim você pode ter somente um potenciômetro de ajuste. Nesse canal, o transistor de potência é PNP. A corrente circula no caminho inverso do canal positivo. O transistor usado é um TIP 127, mas também pode ser um TIP 125 ou TIP 126, e você deverá montar num dissipador de calor. Esse canal também tem um controle de corrente, mas observe, o transistor é PNP, inverteu tudo. É um BC327, mas você pode usar um BC557 também. O valor da resistência shunt é exatamente o mesmo. Valor, potência e tudo mais. Pronto! Essa é a fantástica fonte simétrica de laboratório. Todo técnico deve ter uma. As saídas poderão variar entre 0 e mais 15 volts no canal positivo, referenciado por mais 15, e de 0 a menos 15 volts no canal negativo, referenciado por menos 15. Claro que você poderá usar essa fonte como fonte simples. Basta ligar a carga entre as saídas mais 15 e menos 15. Nesse caso, a tensão de saída será o dobro do valor indicado no voltímetro.
que não está desenhado no diagrama é opcional. Você pode usar outro operacional mais moderno, como o TL082 ou TL084. Na fonte do vídeo, Hamilton usou o TL082 e para os Zener usou o TL431. Veja o vídeo do Hamilton testando a fonte. Veja que maravilha o funcionamento. Aqui está a fontezinha. A liga-desliga dela aqui atrás é que eu usei um gabinetezinho, né, de fonte ATX para montar ela aqui dentro, tá? Então tá aqui é o controle, é um potenciômetro multivoltas. Eu ajusto a tensão aonde eu quiser, mais 5, menos 5. Aqui eu utilizei apenas um voltímetro, né? Eu não vi a necessidade de utilizar dois, que a tensão que eu tiver numa saída é a mesma que eu vou ter na outra. Por exemplo, aqui ó, 15 volts. Deixa eu ligar aqui ó. Aqui ó, o multímetro. Aqui ó, mais 15 volts. Deu 14,99. Então, tapinha, 15 volts. Se eu passar para cá, ele vai me dar os menos 15 volts. Menos 15,08, né? Menos 15. Tá aqui. E eu passando para cá, ele dá os mais 15. Tá? E para ver que ela realmente é simétrica, se eu pegar o negativo e puser aqui, aí eu vou ter 30 volts. Tá? Eu vou ajustando aqui, ó. Toda a tensão que eu tiver aqui, lá eu vou ter o dobro. Aqui tá com 12, lá vai estar com 24. Por quê? O negativo, positivo. Aqui se eu ponho no neutro, aí eu tenho exatamente a metade lá. É isso daí a fontezinha. Ele funciona muito bem, né, para fazer teste com amplificadores operacionais na bancada. É uma mão na roda. Você viu nesse tutorial como montar uma fonte simétrica muito útil para o seu laboratório. E é claro, vamos deixar o nosso agradecimento ao seguidor Hamilton Júnior. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim, é www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!